E aqui Pedro Venceslau, porque a gente fez mais uma dobradinha, uma apuração em conjunto, né, Pedro Venceslau? Boa tarde para você. E a gente vai falar um pouco sobre a profissionalização na campanha de Flávio Bolsonaro, porque acabou aquela campanha de presidente improvisada, como foi a de Jair Bolsonaro em 2018 e um pouco ali em 2022 também. O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro vai enterrar essa fórmula, sabe, sujinha, poluída, improvisada, e vai estabelecer o seu próprio jeito de concorrer a presidente, que é profissionalismo e gente de confiança. Isso é super importante. Só que as escolhas de Flávio Bolsonaro pelo novo marqueteiro e o time dele desagradam por dois lados. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, porque Valdemar tinha outros nomes preferidos. Pedro vai detalhar mais. Incomodou também uma ala bolsonarista raiz, que queria manter aquela comunicação lembra, entrevista coletiva em cima de uma prancha de surf, como fazia Jair Bolsonaro. Pois bem, Flávio Bolsonaro escolheu como seu marqueteiro, agora ele tem marqueteiro, Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão. Ele vai ser o coordenador de comunicação e marketing e o Pedro vai trazer mais detalhes sobre quem é e os impactos da chegada de Marcelão na campanha. E aí, esse marqueteiro está formando um time de nomes muito conhecidos no mercado publicitário, não necessariamente no mercado de eleições presidenciais, mas até no mercado privado, no mercado público também. Destaco aqui 3 nomes para vocês. Toninho Neto. Toninho Neto foi vice-presidente de criação de uma das mais importantes agências aqui, que é a agência Fisher. Ele foi também sócio e diretor de criação da ACN Partners em Miami entre 2006 e 2013. Atuou na Young Rubicon em Miami, na Fisher em Miami. Foi também do time da Bates South. No Brasil, trabalhou na Newcom Bates, na DM9DDB, na DPZ e na MPM. Outro nome estrelado, né, Pedro? É de Alexandre Outramari, que até já foi colega nosso, já foi editor na revista Veja, de política, e depois migrou para relações públicas e marketing. Outramari já atuou em campanhas da Simone Tebet ao Senado, do Aécio Neves à presidência e do Marconi Perillo no governo de Goiás. E tem também, como antecipou aqui na CNN nesse fim de semana, Walter Longo. Quem antecipou foi Jussara Soares, nossa analista, que trouxe, então, a chegada na campanha de Walter Longo. Ele já atuou ali no grupo Newcom, e que é a holding de comunicação do grupo WPP, que inclui as agências de Young Rubicon, Underman, Grey Brasil, VML e ele foi presidente da Grey Brasil, inclusive. E ficou conhecido também, né, Pedro, você que gosta de TV, do grande público, ao atuar como conselheiro do empresário Roberto Justus no programa O Aprendiz, que foi exibido pela TV Record. Bom, e quem comanda o braço digital e vai continuar comandando é o publicitário Marcos Carvalho, que chegou já nessa campanha, aí atuou em 2018, acabou se desentendendo com o ex-vereador Carlos Bolsonaro, se afastou da gestão, mas Flávio mandou contratar de volta. E Pedro Venceslau, conta um pouco pra gente quem é Marcelão. Débora, boa tarde agora com calma, boa tarde a todos. Marcelão, como ele é conhecido, Marcelo Lopes, é um amigo muito próximo e que conta com a confiança do Flávio Bolsonaro. Pesou muito esse fator confiança. Ele tem uma agência de publicidade, que é a Calix, em Brasília, que atende vários clientes, mas ele não é necessariamente um marqueteiro desses que já atuaram em campanhas nacionais, desse time dos marqueteiros mais tradicionais, porque os concorrentes de Flávio Bolsonaro todos contam com profissionais de comunicação experientes, que já atuaram em campanhas e que conhecem muito bem, sobretudo, o riscado da televisão. Então, ele vai coordenar a parte de comunicação e, consequentemente, o orçamento, que nas campanhas presidenciais é o maior orçamento, é para a televisão e para a comunicação, e foi ele, então, que recrutou esse time de talentos, porque ele próprio não tem uma tradição de fazer campanhas eleitorais nacionais para a televisão. Daí veio, então, a percepção por parte do entorno de Flávio Bolsonaro que, por mais que eles tenham força nas redes sociais, um engajamento orgânico maior até do que do presidente Lula, a eleição ainda é decidida pela televisão. A leitura, inclusive, entre pessoas que atuaram na comunicação de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022 é que, em 2022, a televisão fez a diferença. E o presidente Lula, na época candidato Lula,
conseguiu fazer uma campanha de comunicação na TV mais profissional e com mais força do que a do seu adversário Jair Bolsonaro. Então, dito isso, então, o Marcelo Lopes também tem essa trajetória de amizade com o Flávio Bolsonaro, até porque ele veio das forças de segurança. Ele é um ex-policial civil que migrou para a comunicação e se tornou um braço direito do Flávio Bolsonaro como consultor e conselheiro dessa área. Ele é visto pelos profissionais de comunicação como alguém mais de relacionamento, de construção, do que alguém de criação. Não é visto como um talento da criação. Por isso que ele se cercou de nomes que são conhecidíssimos da publicidade brasileira. E com a chegada, então, de Marcelo Lopes, o Marcelão, na equipe para comandar a comunicação de Flávio Bolsonaro, criou-se alguns ruídos dentro do próprio PL. Porque quem comanda a máquina da comunicação comanda um orçamento que pode chegar a 100 milhões de reais. E haviam outros interesses em disputa dentro do PL, outros nomes defendidos por caciques do partido para comandar essa máquina de comunicação. O dono do caixa é o Valdemar Costa Neto, mas quem vai operar esses recursos de comunicação é quem estiver à frente da publicidade. Dito isso, então, fechou-se então esse ciclo, esses nomes todos dos marqueteiros já estão definidos. E a gente tem até uma arte, Débora, não sei se ela já está aí no gatilho para mostrar para vocês, para contar quem é o marqueteiro de cada candidato. Marcelo Lopes, de Flávio Bolsonaro, que eu já contei agora um pouco sobre ele, o dono da agência Calix, que também é ex-policial civil e está coordenando a campanha do Flávio anunciado nesse fim de semana. Raul Rabelo, que é o marqueteiro da campanha do presidente Lula. Ele já está atuando em Brasília, já existe uma casa alugada funcionando como uma espécie de comitê da pré-campanha. Ele que é sócio do Sidônio Palmeira, que é o chefe da comunicação do governo. O Sidônio ainda não se afastou do cargo e, portanto, a expectativa é que eles façam uma dobradinha, um no governo e outro na publicidade. Raul Rabelo é da Bahia, já fez campanha em 2018 do Fernando Haddad junto com o Otávio Antunes, que segue agora na campanha com o Haddad aqui em São Paulo, e atuou também em campanhas internacionais, como a de Sérgio Massa na disputa contra Javier Milei na Argentina. Depois, Ronaldo Caiado contratou Paulo Vasconcelos, também um veterano da comunicação política, fez a campanha, por exemplo, de Aécio Neves em 2014, ele que é mineiro, publicitário mineiro, também fez a campanha de Cláudio Castro no Rio de Janeiro em 2022, elegendo o governador no primeiro turno, trabalhou também com Aécio Neves e recentemente fez a campanha do Fuad em Minas Gerais, elegendo ele prefeito da capital. E agora então assumindo a campanha do Ronaldo Caiado. E Renato Pereira, que é o marqueteiro de Romeu Zema, também um conhecido profissional de marketing da política brasileira, participou de várias campanhas, entre elas a do próprio Sérgio Cabral, fez a campanha do Pezão para governo do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes para governo e atuou lá atrás com o próprio Aécio Neves. Ele já vem atuando junto com o Romeu Zema desde o ano passado, quando foi contratado pelo Partido Novo para nacionalizar o nome do governador mineiro. Então são esses os nomes dos marqueteiros, de todos esses nomes, o que tem menos currículo de campanhas nacionais, de fato, é Marcelo Lopes, que contratou outros publicitários conhecidos do mercado. Débora. E interessante, eu prometi até no Abre do Jornal, no teaser, contar que há um marqueteiro aí no time do Flávio Bolsonaro, que inclusive já fez trabalho, a agência dele já fez trabalho para o governo federal. E a gente está falando justamente de Marcelo Lopes, que fundou a própria agência, a agência Calix, né, que você citou, em 2003 e toca a agência. Enfim, é uma agência profissional, tem muitos clientes grandes, e ele fez uma peça, entre outras, fez uma peça de divulgação, né, um filme que eles chamam, para o Ministério da Pesca e Aquicultura do governo Lula III aqui, que era divulgação, foi uma mídia regional que eles fizeram, uma divulgação do camarão, etc. E Marcelo Lopes, o Marcelão, também atendeu o governo de Jair Bolsonaro no Ministério do Desenvolvimento Regional. Também atendeu governo de Minas Gerais, prefeituras de capitais, enfim. Então, tem esses clientes também, mas na corrida eleitoral, né, ainda não tem essa tradição. Mas agora a gente vai ver, então, o que vai acontecer, porque está com uma campanha favorita. Pedro Venceslau, obrigada por essa parceria.